Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Ainda vou me reservar o direito de não dizer a referência para os irmãos. Depois vocês entenderão melhor. Queremos agradecer aos nossos queridos irmãos que estão aqui de outras igrejas, irmãos filhos desta casa que estão conosco e também alguns visitantes. Esse ambiente é do Senhor Jesus Cristo, foi preparado para adorá-lo, e é isso que nós estamos fazendo nesta noite. Portanto, você é muito bem-vindo nesta casa. Tudo isso aqui pertence a Jesus. E nós fazemos tudo isso, o cultuamos para a sua glória. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Senhor, de todas as coisas, Criador de tudo que há. Ó Senhor, nós te agradecemos porque é esse Deus que nós adoramos, o único Deus vivo, verdadeiro, invisível, mas real, que não somente nos criou, mas também é o nosso mantenedor, é o nosso provedor. O Senhor preserva a nossa vida, e o Senhor também, como Pai, nos consola nas aflições e nos acolhe nos teus braços nos momentos de tristeza, de dor, de angústia. O Senhor também tem o poder de nos fazer como cristãos, homens e mulheres que são sal e luz neste mundo tenebroso, com o propósito, a missão de pregar o teu evangelho, para que assim como nós fomos alcançados, outros também o sejam, para a glória do teu santo nome. Nós queremos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, e rogamos a tua bênção, a unção do teu Espírito Santo sobre a ministração da tua palavra nesta noite, que sejamos apenas um instrumento de bênção, que a tua bênção alcance corações nesta noite, neste local de adoração, em nome de Jesus. Amém. Imagine a seguinte situação. Um homem está na rua, numa calçada, caído, sofrendo, abatido, ferido, desacordado. Ali naquela rua, então passa um pastor. Aquele pastor observa aquele homem ali no chão e ele passa de largo, pensando o seguinte: eu estou atrasado para o culto, os irmãos estão me esperando, estou com pressa. Provavelmente alguém vai ajudar esse homem e vai embora. De repente passa um outro homem, um político. Ele avista aquela mesma cena ali. E ele pensa consigo: não posso ajudá-lo, estou atrasado para a minha reunião com os meus correligionários. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante. Como ajudar os necessitados. Então também ele passa de largo, vai embora. De repente, surge um terceiro homem, um ateu, um homem que não crê em Deus. Ele para. E presta ajuda àquele homem. Ele limpa as suas feridas,
levanta-o, leva-o para o hospital, depois mantém contato com seus familiares, vai numa loja, compra algumas roupas, deixa com a família e deixa mais algum dinheiro para que eles comprem o remédio da receita. Ainda diz mais, vou deixá-los aqui um cartão de visita, porque aquele homem também estava desempregado, segundo as informações dos seus parentes, para que quando ele ficar curado, ele me procure, porque eu tenho um emprego para ele. Meus irmãos, por vezes nós criamos expectativas em pessoas que nós entendemos que deveriam ajudar, mas não ajudam. Outras vezes nós nos surpreendemos com pessoas que nós achamos que não ajudariam, e elas ajudam. Então nós vamos ler um texto agora, pelo qual Jesus nos dá uma grande lição, assim como ele fez com os judeus no seu tempo. E agora que eu quero lhe dar referência. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Então diz assim o texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Queridos irmãos e amigos, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, o homem perfeito de grande empatia. A obra desse homem divino é apresentada na seção 3 deste livro, como sendo a obra do homem divino para os gentios. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo
também chegaria aos gentios. O amor de Deus seria expandido pelo mundo, alcançando outras nações. No texto em questão, referente à parábola do bom samaritano, Jesus ensina aos seus ouvintes que o amor ao próximo não deve estar restrito aos judeus, mas deve ser exercido de maneira incondicional e ilimitada. Nessa parábola de crítica ao sistema religioso, Jesus desmascara a presunçosa justiça própria daquele intérprete da lei. Pois o doutor da lei, ele sabia o que a lei diz acerca do amor ao próximo como a si mesmo. Mas ele define o próximo em termos que demonstram que ele obedece à lei de forma rigorosa. Provavelmente esse doutor da lei pensara sobre aquele terceiro personagem, aquela terceira personagem da parábola de Jesus, como se fora um fariseu que se auto-justificava por um ato que era uma prática sua, como a prática das esmolas, como uma prova de sua auto-justiça, do seu amor ao próximo, entre aspas, que eles praticavam. É interessante quando nós estudarmos sobre esta parábola, nós entendemos através dos seus pontos de referência a grande lição que Jesus quer nos dar. A inclusão de um samaritano, bem como da sua bondade, foi algo totalmente inesperado. Talvez a terceira pessoa dessa pequena história que eu contei na introdução, que você esperava que fosse ajudar aquele homem ferido na calçada, não fosse um ateu, um homem que não quer nem saber de Deus, que nem sequer vai a uma igreja. Meus irmãos e amigos, há muita gente que nunca ajuda a aliviar uma aflição. Estão mais para o sacerdote e o levita do que para o samaritano. Nesse texto lido, Jesus ele expressa a necessidade do amor na vida dos filhos de Deus. Por isso, hoje eu gostaria de discorrer sobre o amor verdadeiro. Para tanto, eu gostaria de destacar duas verdades a respeito desse amor. Primeiro, que o amor verdadeiro não implica em religiosidade e legalismo. Em segundo lugar, que o amor verdadeiro implica em sacrifício incondicional. Para discorrermos no primeiro ponto, nós queremos trabalhar o texto do versículo 25 até o versículo 32. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E continua o texto. Ele pergunta para Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus faz o que muitos mestres faziam no seu tempo. Responde uma pergunta fazendo uma outra pergunta. Então ele responde para Jesus citando dois mandamentos que são um resumo da lei: amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus diz para ele, exatamente, é isso mesmo. Vejam só. Seguindo, ele pergunta para Jesus, quem seria o próximo? E a parábola que Jesus conta, necessariamente não é para responder sobre o herdar a vida eterna, mas para responder essa pergunta: quem é o próximo a quem eu devo amar, assim como amo a mim mesmo? Meus irmãos, religiosidade não significa automaticamente bondade. O nome desta parábola é o bom samaritano. O bom samaritano, o homem cheio de bondade. Por vezes, aqueles que nós achamos que se preocupam com os outros, de fato eles não se preocupam.
Percebam algo sobre as personagens da parábola. O sacerdote, bem como o levita, eram duas pessoas ligadas diretamente ao serviço sagrado. O intérprete da lei, ele era um religioso, um fariseu ou um rabino, uma autoridade na lei, na Torá, já que lei aqui se refere à lei de Deus. O intérprete da lei, ele tinha o intuito de pôr Jesus à prova. É isso que é dito no texto. Ele, com o propósito de pôr Jesus à prova, faz uma pergunta. Pôr à prova, como citado no texto, geralmente tem a conotação de má intenção, tentar. Ele quis testar Jesus. Porém, ao fazer isso, ele revelou que não estava genuinamente interessado no que Jesus tinha a dizer, mas apenas procurava algum motivo para fazer uma acusação contra Jesus. O intérprete da lei, que em outras versões da Bíblia significa perito na lei, doutor da lei, no original significa advogado. Ele era um teólogo. Ele dá uma resposta que comumente era utilizada pelos mestres judeus, bem como fazia Jesus. Nós sabemos e conhecemos no Evangelho que Jesus falou algumas vezes sobre os mandamentos do Senhor. Marcos 12, 29 a 31 diz: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, diz o Senhor Jesus. Disse Jesus: respondeste corretamente quando assim o fizeste, citando os dois mandamentos do Senhor. A resposta de Jesus, ela serve de forma muito apropriada para tornar clara a aplicação da parábola ao próprio indivíduo que ofereceu a resposta. Lembram da parábola que o profeta Natã conta para o rei Davi? Ele se apropria desse recurso, lá em 2 Samuel 12, 7, a parte A, quando ele chega para Davi, diz então Natã a Davi: tu és o homem, tu és o homem. Jesus disse para ele: faze isto e viverás. Foi isso que Jesus falou para aquele homem intérprete da lei. Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. O quê? Amar a Deus e amar ao próximo. Nós temos aqui duas interpretações possíveis para isto. Faze isto e viverás. Primeiro, o amor a Deus com perfeição. Entendam e percebam. O amor a Deus com perfeição é o cumprimento da lei. E quem faz isso não necessita de perdão. No entanto, como tal amor é impossível aos homens, ninguém pode viver. E o segundo é que amar a Deus implica em confiar nele para obter o perdão, o que resulta em vida. Por isso que Jesus diz para aquele homem: faze isto e viverás. Como ele poderia conseguir fazer isso? Jesus provou ao intérprete da lei que ele não cumpria o mandamento de amar ao próximo. Com isso, ficou caracterizado que a fonte da verdadeira salvação não está em supostas boas obras ou até mesmo no legalismo. O mestre da lei queria justificar-se, diz o texto. A autojustificação procurada pelo mais rigoroso fariseu da parábola do fariseu e o publicano em Lucas 18, de 9 a 14, ela é negada aqui na parábola do bom samaritano. Você lembra desse texto? Lucas 18. Ele diz assim, ó.
Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem assim como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então ele pergunta: quem é o meu próximo? Para os mestres judeus, muitas vezes o termo próximo se referia a outro israelita, num contexto imediato, como é o caso de Levítico 19:18, quando diz lá: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Entretanto, num contexto mais amplo, se aplica a qualquer não israelita que vivesse na terra de Israel. Levítico 19:34 diz: como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No mesmo contexto, Deus fala do seu amor e fala que esse amor precisa ser incondicional. Os fariseus odiavam os samaritanos. O segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus desmascara o ódio e o preconceito do coração do mestre da lei. Portanto, a sua falta de obediência ao mandamento de amar ao próximo. Perceba aqui algo importante. A sua falta de amor não está no fato de que ele não teria ajudado o homem deixado ferido à beira da estrada, mas sim no fato de ele odiar os samaritanos e desprezar os sacerdotes. O próximo não pode ser definido de uma forma limitada, meus irmãos. Eu não posso definir as pessoas pelas quais eu devo amar. O amor não se limita a isso. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A figura do sacerdote é importante também que nós observemos aqui. Existiam muitas famílias de sacerdotes, famílias ricas que moravam em Jericó. Esses sacerdotes, eles ministravam no templo em Jerusalém. O texto diz que um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Há uma diferença de nível. Então está dizendo que ele cessou o seu trabalho lá no templo em Jerusalém e estava então saindo de recesso para o seio da sua família. Agora os sacerdotes, eles precisavam evitar em especial a impureza de um cadáver, dizia assim a lei. Perceba que o sacerdote também descia de Jerusalém. Ele não estava mais com que se preocupar com um atraso, porventura, que pudesse estar preocupado. Vou me atrasar, preciso chegar ao templo. Ele estava indo para casa. Como o homem aparentava estar semi-morto, como diz o versículo 30, e a regra de misericórdia tinha preferência se o homem ferido estivesse claramente vivo, então ele não arriscaria tornar-se impuro em tocar naquele homem semi-morto. Supostamente estava achando que era um cadáver. Então uma solução para ele seria, talvez, assim como pensou o pastor da minha história: estou ocupado, não posso chegar atrasado, estou indo para a minha família, para o seio da minha família, onde os meus filhos. Vai passar alguém aqui,
talvez um levita ou um judeu comum. Aquele sacerdote, após ter cumprido o seu meio de serviço, envolvido com o serviço sagrado de adoração ao Senhor, em meio aos sacrifícios, os hinos e preces solenes do culto ali no templo, ele volta para casa satisfeito e muito inspirado espiritualmente. Entretanto, ele mesmo não foi capaz de se sacrificar em favor do seu próximo. Provavelmente, ele conhecia as Escrituras, que diz, pois misericórdias quero e não sacrifícios. Oséias 6,6. Ou então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19:19. O levita, ele era descendente da tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela tinha um encargo especial, exclusivo. Eles tratavam de cuidar de tudo que se referia ao templo. Para eles, as regras não eram tão rigorosas quanto aos sacerdotes. Entretanto, o levita também desejava evitar contrair impureza. Não posso tocar, passo de largo. O sacerdote e o levita não foram capazes de conferir se aquele homem, de fato e de verdade, era um cadáver. Importante nós observarmos aqui que ambos, tanto o sacerdote como o levita, eles estavam próximos de Deus, mas não eram como Deus. A justiça do sacerdote, que representa a suprema autoridade religiosa, e a do levita, que está associada ao serviço a Deus, ainda que eles zelosos no cumprimento da lei, que assim determinava que não se tocasse num cadáver para não se tornar impuro, além de zelosos, ainda que zelosos, eles omitem o amor de Deus e passam de largo ao próximo, aparentemente morto. Meus irmãos, como se ter uma clara percepção do estado de alguém para ajudá-la, se a pessoa se desviar, passar de largo, passar pelo lado do real motivo da necessidade. Por exemplo, o sacerdote, depois de um mês ausente de casa, ele poderia dizer que não poderia parar para ajudar aquele homem, porque ele estava cansado, ansioso para chegar em casa, curtir sua mulher, curtir seus filhos. Além do mais, é possível que ele não quisesse ficar impuro. De volta para casa, tão inspirado espiritualmente, seria um motivo e tanto para se julgar incapaz de se manchar tocando suas mãos em um pecador. Como nós poderíamos contextualizar isso para os nossos dias? Muitos estão envolvidos nas igrejas, irmãos, participando de domingo a domingo, cultuam a Deus, contemplam as verdades da palavra de Deus, se emocionam e são gratos a Deus por suas benesses, mas continuam se voltando para o mundo com mesquinhez, com sentimentos baixos para com o próximo. Estão ali vivendo em comunidade, como um grupo, uma família, mas preocupados consigo mesmo. Como se estivessem numa bolha, eles limitam-se no seu mundo, ignorando aqueles que estão à sua volta, muitas vezes precisando de ajuda. Meus irmãos e amigos, se existe um lugar que deveria ser afável, compassivo, gentil e repleto de misericórdia e ternura, é no coração daqueles que professam conhecer a Deus. A começar pelos líderes, uma comunidade cristã deve estar pronta a expressar um sentimento verdadeiro de gentileza, generosidade para com aqueles que deles necessitam. Portanto, a proximidade com Deus é motivo suficiente para nos aproximarmos das pessoas se oferecendo em favor de suas necessidades.
Nunca devemos nos esquecer que o ferido é aquele que está à nossa frente e está numa situação de carência. Seja ele quem for, se estiver à nossa frente, carente de ajuda, nós devemos ajudá-lo. Como um samaritano poderia ajudar um judeu que estava semi-morto, se eles eram inimigos, se eles não se suportavam? Como fazer isso? Sendo você um crente em Jesus Cristo, trazendo para nós, agora na primeira pessoa, você se sente entre aqueles que foram colocados por Deus no seio desta sociedade, com capacidade, meios e recursos, com o propósito de ter compaixão para com os enfermos, feridos e necessitados? Meus queridos, a principal intenção de Deus, ao prover uma pessoa com mais recursos do que o necessário, é precisamente que tal pessoa possa assumir o dever, ou melhor dizendo, o prazeroso privilégio de aliviar as dores e necessidades alheias. Muitos de nós alegamos justificativas infundadas, desviando-se, passando de largo, portanto, como diz o texto, fugindo de prestar solidariedade àqueles que estão clamando por ajuda. Se há algo que nós podemos fazer nesta vida, neste mundo, e temos muitos motivos para isso, é ajudar alguém, porque se tem neste mundo é gente necessitada. Por exemplo, um local muito propício para assistência aos necessitados são os hospitais públicos. Não falta alguém carente de ajuda ali. Desenvolver um programa de assistência a enfermos poderia ser uma ótima ideia para o Ministério de Misericórdia da igreja. Eu queria destacar, finalizando esse primeiro ponto, dizendo que o seguinte: se desculpar a si mesmo, sempre que haja uma real necessidade de alguém por ajuda, e deixar de ajudar, é melhor se lamentar pelas desculpas, pois não há razão mais grave para se lamentar que o coração esteja endurecido para com os necessitados de sua ajuda. Uma frase de Charles Spurgeon. Precisamos olhar para nós mesmos. Como está o nosso coração? Como é de fato no meu coração, no seu coração? Jesus, ele vai fundo no nosso coração. Ele atinge de cheio como uma flecha certeira no alvo. Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso verdadeiro sentimento. Foi Ele que nos criou. Ele sabe quando o nosso coração é dele. Ele sabe quando o nosso coração age segundo a vontade dele. Então vimos aqui a primeira verdade sobre o amor verdadeiro. É que o amor verdadeiro não implica em religiosidade ou legalismo. Agora veremos a segunda verdade. O amor verdadeiro implica em sacrifício incondicional. O texto diz, a partir do versículo 33, que certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto e vendo-o, compadeceu-se. E outra versão diz, ele teve íntima compaixão. É algo que sai de dentro de nós. É inerente àqueles que são captados pelo amor de Deus. E essas pessoas, elas são motivadas no íntimo do seu ser a olhar para o seu próximo e amá-lo como a si mesmo.
Diz o texto que ele, chegando-se, se aproximou, portanto, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, ele atou-lhe os ferimentos, ele enfaixou-lhes as feridas, ele fez curativos. É isso que quer dizer essa expressão. Aplicando óleo e vinho, dois produtos que eram usados para sarar feridas, aliviar dores e desinfectar. E diz mais, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A história de Jesus toca na ferida do patriotismo judaico, meus irmãos, que era justificado com argumentos religiosos pelos seus contemporâneos. Ele vai fundo, porque se tem alguém que o judeu não esperaria que Jesus fosse citar como sendo a terceira pessoa e aquela que daria assistência àquele homem, seria um samaritano. O samaritano, esse terceiro personagem dessa parábola, certamente ele teria chocado os ouvintes de Jesus. Imagine se você, há 2000 anos atrás, sendo um judeu, ouvindo essas palavras de Jesus. Você sendo um judeu que odiava um samaritano. Tradicionalmente, judeus e samaritanos se odiavam, eles se hostilizavam. Os mesmos não partilhavam da mesma fé e dos mesmos princípios. O judeu era tão falto de simpatia a um samaritano quanto possível em termos de religião. Os judeus os nominavam como cães e costumavam, na verdade, amaldiçoá-los. É isso que nos ensina o contexto histórico-cultural daquela época. Eles se odiavam por questão de raça e preconceito. Talvez se fosse em outras circunstâncias, aquele judeu, se estivesse consciente, não aceitasse a ajuda do samaritano. Aceitar um azeite, um óleo, para aliviar as dores, um óleo fabricado por um samaritano, jamais. Jamais. Meus irmãos e amigos, o samaritano é o exemplo por excelência daqueles que ajudam os aflitos. Ele era um anônimo. E aquele judeu era para ele um completo desconhecido. Ele nunca tinha o visto. Ele debruçou-se sobre o estranho e aliviou o seu sofrimento. Ele agiu sem procurar o trabalho para outros. A expressão usada diz, colocando-o sobre o seu próprio animal. Ele põe o homem sobre o seu animal e segue a pé. Uma atitude de posição inferior. Uma atitude servil para ajudar o israelita. Essa descrição de Jesus aqui, quando ele faz essa comparação, essa ilustração, é uma possível alusão de Jesus a 2 Crônicas 28:15, e o seu contexto, que era um contexto de guerra, compreensível para aqueles judeus que estavam ali, que eram mais letrados. Diz Crônicas 28:15, 2 Crônica, homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que, por fracos, não podiam andar, levaram sobre os jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Por ordem de Deus, numa frente de batalha, veio essa ordem para aqueles soldados, e eles obedeceram. Fizeram isso com seus inimigos e voltaram para casa. O samaritano agiu sob um sentido de autonegação, despendendo azeite, vinho, dinheiro na hospedaria e tudo mais que foi necessário.
Ele ajudou o seu semelhante com amor e dedicação. Na hospedaria, ele não o abandonou. No outro dia, antes de ir embora, ele se reportou ao homem da hospedaria e disse que se alguma coisa fosse necessário, que ele gastasse, porque eu te indenizarei. Essa foi a expressão usada. Era uma fórmula comum com que se garantia o pagamento de uma dívida. E as hospedarias naquela época tinham muita imoralidade, perversidade, perversão. Então, a promessa de pagar outros gastos fazia com que aquele hospedeiro tivesse o cuidado e a dedicação para com o enfermo. Uma proposta de pagamento. Por fim, Jesus diz o seguinte, diz o texto: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei responde e diz: o que usou de misericórdia para com ele. Prestem atenção aqui, perceba. O que usou de misericórdia, nem tentar chamar o nome samaritano. De forma alguma. O que usou de misericórdia. Sabe, quando você tem uma pergunta retórica e você sabe qual é a resposta, mas você responde com um ar de desprezo. Embora o doutor da lei seja relutante em simplesmente confessar o samaritano, Jesus o força a responder a pergunta que ele mesmo fez um pouco antes, no versículo 29. Quem é o meu próximo? Que usou de misericórdia para com ele. Portanto, não há nada mais importante do que um amor caritativo, meus irmãos. O samaritano não era santo, nem do templo como o sacerdote e o levita, nem tampouco da lei como o intérprete da lei. Mas mesmo assim, ele se prestou prontamente a realizar a tarefa. Ele fez o que tinha que ser feito. Quais os caminhos perigosos de hoje? O caminho que aquele samaritano passou com o sacerdote e o levita, de Jerusalém para Jericó, era um caminho onde acontecia muita regularidade os assaltos. Caminho perigosíssimo. Quais os caminhos perigosos de hoje? Diria que muitos levam as drogas, a prostituição, a uma série de doenças. Seja qual o caminho perigoso, alguém possa estar preso, sofrendo. Assim como o samaritano, nós não podemos nos prender a limitar a quem nós devemos ajudar. Cabe-nos a todos buscar aliviar os infortúnios do mundo, independentemente de doutrinas e credos. O judeu não se dava com o samaritano. Qual a relação entre pastores, padres e ateus? Muitas vezes nós desprezamos os ateus. Não queremos conversas com eles. Muitas vezes negamos ajuda aos mais necessitados devido ao preconceito. Preconceito é algo tão presente na nossa vida. Algo que Deus abomina, nós costumamos alimentar no nosso coração. Lembremos-nos que somos todos iguais perante Deus. Mas se somos cristãos, então nós devemos seguir o que Jesus ensinou lá em Mateus 7,12.
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O samaritano certamente sabia o que era isso. Nós precisamos ir até o sofrimento, colocando-nos de modo voluntário e imediatamente à disposição. Não podemos sossegar até que se tenha esgotado toda a nossa generosidade. Assim deve ser a nossa prova de amor ao próximo. Não nos esqueçamos, meus irmãos, pelo menos isso, leve desta mensagem. Pelo menos isso. Que o próximo é aquele que, incondicionalmente, está sempre pronto a ajudar os outros nas suas necessidades. Você tem inimigos? Você é intrigado com alguém? Alguém já se aproximou de você desejando uma reaproximação e você recusou por entender que essa pessoa não merece a sua amizade? Se você tem cultivado essas atitudes, permita-me dizer que essa é uma prova clara de que não há amor ao próximo. Mas ao mesmo tempo eu quero encorajá-lo que imediatamente você reconsidere os seus conceitos e comece a pensar em como se reaproximar dessa pessoa. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a outros, que lhe aconselhe biblicamente. Você tem se doado incondicionalmente, procurando ajudar o próximo, independentemente de quem quer que seja? Ou em alguma medida você reconhece que tem sido preconceituoso? É um mendigo, não quero me sujar. Nós buscamos justificativas para os nossos pecados. Somos cheios de não me toque. Ou agora não. Há alguma reserva quando se trata de promover a generosidade, procurando repassar para outros aquilo que você sabe que tem que fazer? A palavra de Deus diz que aqueles que sabem o que devem fazer não faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, nisso você está pecando. Se eu sei o que tem que fazer e não faço, nisso eu estou pecando. Como está a sua disponibilidade de tempo para trabalhar na comunidade, em prol da ajuda a quem precisa, sem esperar nada em troca? O que o samaritano esperava? Ou você só ajuda quem ajuda você? Às vezes nós somos fechados, nós temos o nosso grupo, né? Digamos, na panelinha, esses eu ajudo, porque eu também posso contar com eles. Não é assim que deve ser a vida de um cristão genuíno? Não é assim. Não perca tempo, haja com benevolência, haja de imediato, sem criar exigências, sem propor condições que o outro poderia ou não atender. Fazendo todo o possível pelo ferido, tal como se encontra, seja onde ele estiver. Disse Jesus para aquele homem: vai e procede tu de igual modo. Sem reservas, façamos o mesmo, meus irmãos e amigos, como fez o bom samaritano. Eu queria concluir fazendo uma consideração, sem intenção nenhuma de dizer que o samaritano é um tipo de Cristo, mas eu gostaria de concluir considerando que há um exemplo ainda muito maior e mais nobre do que o do samaritano.
O Senhor Jesus Cristo, Ele fez por nós muito mais do que o bom samaritano. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso caso era bem pior do que aquele ferido lá. Quanto a você e a mim, nós não estávamos semi-mortos, como a personagem do homem caído, ferido da parábola. Na verdade, nós estávamos mesmo, éramos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus e sem salvação. Quantas vezes rejeitamos o amor de Jesus? Quantas vezes eu ouvi a palavra de Deus e o meu coração era duro? Me incomodavam aquelas palavras. Vivemos por muito tempo recusando. Mas mesmo assim, o infinito amor que Ele tem por nós não nos abandonou, não nos abandona. Na igreja, assim como na hospedaria, Ele nos alimenta com a sua palavra e com a sua generosidade. Foi o seu amor que nos encontrou em meio ao nosso estado de miséria, fazendo curvar-se sobre nós para nos dar alívio com toda a sua generosidade, ainda que soubesse que nós éramos seus inimigos. Porque é assim que diz a palavra do Senhor. Sem Cristo nós somos inimigos de Deus. Jesus deu o seu sangue, o sangue do seu coração, para curar as nossas feridas, o nosso pecado. Você já creu nessa verdade? Já reconheceu o seu pecado, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida? E se você já creu em Jesus, como é que você está olhando para o seu próximo? Como intérprete da lei? Como sacerdote? Como levita? Passaram pelo lado. Ignoramos o próximo? Meus irmãos e amigos, Jesus trata com vidas. Somos todos iguais, carentes de Deus. Nós não temos direito de limitar quem nós devemos amar. Ou também não devemos querer amar as pessoas ao nosso próprio modo. Nós precisamos amá-los como Deus nos ama. Da forma como Jesus nos ama. Um amor incondicional. O que você poderia dar em troca para Jesus? O que eu poderia dar em troca do seu amor? Se não reconhecer a sua graça, a sua misericórdia. Oh, Senhor da glória. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, eu quero encorajar você. Renda-se a Cristo. Dê passos de obediência. De repente você até já ouviu a palavra, mas algo tem prendido você. Rogue a Deus que se liberte disso e declare o amor de Deus para outros. Com a sua vida, com o seu testemunho, a sua família, os seus amigos, os seus colegas, qualquer que seja aquele que está à sua frente. Enquanto você não souber quem ele é um pecador sem Jesus, mas ele precisa ver a luz de Jesus em você. A nossa bondade deve ser como a bondade de Deus refletida nos atos do samaritano. Meus irmãos, que a nossa vida seja uma vida que exale o bom perfume de Jesus.
Que o amor de Deus impere no nosso coração. Que as pessoas percebam que há uma grande diferença na vida daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Façamos o que disse Jesus. Vai e procede tu de igual modo. Que Deus se digne nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Pai, queremos te dar graças pela tua palavra que nos ensina tanto, Senhor. Que nos mostra que nós carecemos de Deus, do teu amor. Nos ajuda a entender o teu amor, Senhor, viver o teu amor, expressado por Jesus. Senhor, se já cremos em Jesus, que esse amor se expanda, Senhor, através da nossa vida. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras são fruto daqueles que creram em Cristo. E o mais importante de tudo, Senhor, é que não há boa obra melhor, mais importante, que pode fazer a diferença na vida de alguém do que essa pessoa propagar o amor de Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas não terão como não perceber, Senhor, a diferença. Porque é um amor sacrificial, um amor incondicional. Não espera trocas, portanto. Fazemos porque sabemos o porquê que estamos fazendo. É porque o amor de Deus habita em nós. Nos ajuda como igreja, como comunidade, expressarmos essa verdade por onde quer que nós passemos, Senhor. Seja quem for que tiver à nossa frente, que nós façamos a diferença para que tu sejas glorificado. Em nome de Jesus. Amém.